Boa tarde, se você está vendo essa reprise, nessa live eu falei um pouco sobre como fazer para ter uma equipe que não te deixa na mão. Essa live faz parte da semana de aquecimento para a jornada Lucre Mais com sua pizzaria, um evento totalmente online gratuito que vai acontecer dos dias 27 de junho a 13 de julho, semana que vem, às 2 da tarde. As inscrições estão abertas pelo link da minha bio, é só clicar ali no botão se inscrever. É 0800 de graça, não custa nada, e se você quiser aprender mais sobre gestão de pizzarias, esse é o lugar certo, esse é o evento. Aqui que a gente vai compartilhar todas essas informações. Show de bola, boa tarde pessoal, boa tarde gente boa. Tem um barulho estranho, vamos ver. Barulho de interferência. Fone. E, eu tenho uma sujeirinha no meu fone. Vamos ver se agora... Bom, me digam se agora o barulho sumiu ou se tá bom agora. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Angel, tudo bom? Galera que tá entrando aí, me falem se o som tá ok ou se ainda tem barulho de interferência. Ventilador ligado. Pronto, acho que agora deu bom. Era no comecinho aí o problema do som. Ainda tem barulho? Então eu vou fazer sem fone, seja o que Deus quiser. Não, melhorou? Depende, que algumas pessoas pegaram um comecinho que ainda estava com barulho, tá? Vamos lá. Para quem está entrando, me comenta aí se vocês já tiveram algum problema com funcionário, se já tiveram algum problema com falta, com funcionário descomprometido. Né? A live de hoje vai ser justamente para a gente falar sobre isso, falar como fazer para ter uma equipe que não deixa a gente na mão, que não falta, que não deixa você na mão quando você precisa, entendeu? Tem muitas coisas que podem ser feitas, a gente sabe que mão de obra é um problema muito frequente em muitas cidades, né, em muitas localidades. Né, ter funcionários, ter uma galera que pega junto, que faz o negócio acontecer, não é fácil, não é da noite para o dia que você consegue ter uma equipe maravilhosa que te ajuda mesmo. Mas tem técnica, tem jeito, tem coisas que você pode fazer para agilizar esse processo e para poder ter uma galera boa para poder tocar a pizzaria, né? Porque a gente sabe que, cara, igual o jeito que o dono faz, né? Ter funcionários que sejam tão caprichosos quanto o dono não é fácil de se encontrar, entendeu? Só que o dono ele é uma pessoa só. Mas somos em 3 sócios, então são 3, entendeu? Para o negócio crescer ele vai precisar de mais gente, vai precisar de mais mão de obra. Então, você conseguir ter uma equipe que pega junto, que tem comprometimento, que é engajada, é muito importante para a pizzaria crescer, entendeu? Para você conseguir atender mais clientes e de uma forma que também seja lucrativo no final das contas. Né? Não dá para a gente querer pagar um salário astronômico para toda a equipe, para a galera ficar feliz e não sobrar nada no final do mês e a pizzaria fechar as portas. No longo prazo isso não se sustenta. Né? Então, o segredo não é só pagar um salário alto e tá tudo certo. Não, a gente sabe que não. Ainda mais num cenário que a gente está com custo de ingredientes, com custo de ingredientes altíssimo, né? Com custo de, agora a gente fez a live de segunda-feira, foi justamente sobre isso, né? Mussarela passando da barreira dos R$ 40. Se os custos de ingredientes estão altos, tu vai gastar muito também com mão de obra, pode ficar complicado, pode não sobrar nada de margem para você, entendeu? Então a gente tem que analisar esses custos como um todo, custo a custo. E o segredo não é só pagar um salário alto para o pizzaiolo e tá tudo certo. Tanto é que estudos comprovam que dar um aumento de salário ele é uma medida que ela tem um prazo muito curto. Ele dá efeito por um tempo, entendeu? Quando dá um aumento, a pessoa fica feliz, comprometida e tal, se puxa, mas isso dura alguns poucos meses. Logo ali adiante ela esquece que ela ganhou aumento e volta para o perfil comportamental natural dela. Então não é só pagar mais para não se incomodar com mão de obra. A pergunta da Laísa, a live da mussarela, a live de segunda-feira está disponível no meu perfil, a reprise, a de segunda, a de ontem também, tá? A de ontem a gente falou aí sobre o que fazer quando as vendas diminuem, então todas disponíveis aí vão ficar aí para vocês assistirem a reprise também. Só tomar uma água aqui porque às vezes a voz não colabora. Então me comentem aí nos comentários, quem já teve problema com mão de obra aí, quem já teve funcionário que faltou. O pessoal da Della Fortuna comentou que aqui no litoral é muito complicado, Caiçara não gosta de trabalhar e reclama que não tem serviço na cidade. É complicado, cara, é complicado. Mão de obra muitas vezes é um problema, mas tem jeito de você pelo menos diminuir esses problemas, entendeu? Primeiro ponto, quando a gente fala de ter uma equipe que pega junto, que faz o negócio acontecer, entendeu? O primeiro ponto que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração, o dono de pizzaria, ele exerce uma influência sobre a sua equipe, entendeu? Porque ele, de certa forma, ele tem que liderar a equipe que ele tem ali na pizzaria.
A maneira como ele exerce essa liderança, a maneira como ele leva a galera, a maneira como ele trata a equipe, interfere bastante nisso, entendeu? Interfere bastante nisso. Tá? Falando de liderança, o que é muito importante e o que facilita muito para você conseguir conduzir a equipe, tá? O primeiro ponto que eu vejo que é muito importante é você definir regras, entendeu? Definir regras. Eu acho que eu postei isso num Reels ontem. Definir regras, cara, é ponto de partida, entendeu? Porque aí, ó, a regra é essa daqui, entendeu? Se você faltar, se você se atrasar, essa é a consequência. E essa regra tem que ser clara e conhecida por todo mundo, entendeu? Se a regra for clara e conhecida por todos, a chance das pessoas descumprirem é menor. Não quer dizer que eventualmente alguém não vai descumprir a regra. Só que quando a pessoa descumprir, a consequência tem que ser aplicada. Se quando a pessoa falta uma vez, ela recebe uma advertência ali por escrito, quando falta na segunda já toma um gancho de suspensão com desconto de salário e tudo mais, as pessoas entendem, opa, peraí, eu não posso faltar porque vai dar ruim, entendeu? A pessoa começa a medir um pouco a consequência porque ela sabe que ela vai ter uma consequência. Agora, se a regra não é clara, se as pessoas não sabem, e pior, se às vezes acontece uma consequência e às vezes não, aí é muito fácil de ter um problema de descomprometimento da pessoa fazer o que ela acha que é certo, entendeu? Porque ter as regras ajuda muito nesse sentido. Definir o que é o certo, entendeu? O que pode e o que não pode. O que acontece quando alguém não cumpre uma regra. Isso facilita para você fazer essa gestão da galera quando as pessoas fazem alguma coisa que não é conforme o que você queria. E é esse conjunto de regras, que aí você pode montar isso num manual do colaborador, um código de conduta, enfim, tem vários nomes possíveis para isso, entendeu? Isso ajuda a ter uma base, a ter uma base de o que dá ou não dá para ser feito. E você vai aprimorando isso, porque a gente às vezes quando vai montar um código de conduta, né, a gente não necessariamente pensa em todas as possibilidades, você pode ir aprimorando isso conforme as coisas forem acontecendo, entendeu? Então, é muito importante partir das regras. Ó, as regras estão aqui, funciona, é assim que a banda toca, entendeu? Você define isso e comunica bem para a sua equipe. Ó, o pessoal está comentando aqui tenho duas funcionárias, minha irmã e outra moça, mas é difícil trabalhar com a família. Ela não vê como patroa isso em família. Cara, trabalhar em família é complicado, tá? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura bem paternalista. O funcionário muitas vezes ele vê o patrão como se fosse pai e mãe dele. No teu caso, existe um vínculo familiar mais próximo, que dificulta um pouco mais as coisas. Mas as pessoas, elas têm essa coisa muito paternalista que aí o chefe ele tem que entender tudo, ele tem que passar a mão na cabeça, e não é bem assim, cara. A relação de trabalho é uma relação profissional. Se você tem ali os pingos nos is, como é que é o jeito certo, como é que é o jeito errado, entendeu? Fica mais tranquilo para ter um norte a ser seguido, entendeu? Ó, o Elias comentou, a melhor maneira de não ficar na mão de pizzaiolo é se tornando um bom pizzaiolo. Eu sempre recomendo que pelo menos um dos sócios da pizzaria domine a operação, tá? Aprenda a fazer a pizza para justamente não ter esse problema de ficar na mão, às vezes, de um funcionário numa função tão importante que é o básico, que é fazer a pizza, tá? Mas à medida que o negócio cresce, você precisa ter coringas, você precisa ter várias pessoas que sabem fazer funções diferentes para se uma faltar, se der um problema com algum funcionário, outro consegue cobrir, meio que não necessariamente no ideal, na capacidade máxima de produção, mas você consegue, não precisa necessariamente fechar a pizzaria naquele dia por causa de um funcionário que eventualmente faltou, tá? Ó, a Esté está comentando aqui que ela está exatamente nesse momento contratando um novo pizzaiolo. Boa, Esté, é verdade, cara. Ó, o que é importante quando a gente está nessa etapa de contratar, esse é outro ponto, tá? Outra coisa que você tem que tomar cuidado para ter uma equipe que não te deixa na mão é fazer um bom filtro na hora da contratação, entendeu? É muito importante fazer um bom filtro, fazer um processo de seleção para justamente dar uma boa peneirada para botar só gente que é realmente boa, realmente que é mais engajada, que vai realmente agregar. Pessoas que fecham com o jeito que você pensa o negócio, entendeu? Com o jeito que você, com os cuidados, com a atenção que você tem enquanto dona da sua pizzaria. Por quê? Se a gente faz um filtro maior e a gente toma mais cuidado, se você toma mais cuidado na contratação, a chance dessa pessoa dar uma dor de cabeça ali na frente é bem menor. Não quer dizer que, às vezes, cara, você faz todo um processo seletivo bonitinho, faz entrevista, faz teste e tudo mais.
e ainda assim dá dor de cabeça. Ainda pode acontecer, mas a chance reduz demais se você fizer um processo seletivo mais bem elaborado, mais criterioso, com mais cuidado, entendeu? Então, é muito importante quando você vai colocar uma pessoa para dentro da sua operação, um novo funcionário, você precisa ter critério, entendeu? Você precisa ter critério porque daí você consegue botar a gente para dentro que seja com um perfil que fecha mais com o que a pizzaria tem, com a maneira como você quer que as coisas funcionem, tá? E nesse sentido, de novo, se você já tem as regras, é melhor, porque a pessoa já entra sabendo qual que é a regra do negócio. A Rosiane está comentando, meu esposo não me obedece como patroa. Eita, aí é discussão de casal, aí é mais difícil, tá? Mas assim, se vocês trabalham os dois na pizzaria, e vocês têm papéis diferentes, precisa estar muito claro qual que é o papel de cada um, entendeu? Quem é responsável por cada coisa, e aí, ó, a gente vai ter assim, ó, eu sou responsável pelo atendimento, você é responsável pela operação. Aqui no atendimento, quem define a parada sou eu, ali na operação, quem define a parada é você, entendeu? Deixa bem certinho qual que é o papel de cada um. Isso vale também para quando for um trabalho de sociedade, não necessariamente só entre marido e mulher. Marido e mulher tem uma sociedade além da pizzaria, né? Tem uma sociedade na vida inteira. Aqui em casa, eu e minha esposa, a gente é sócio do negócio e também da vida toda. Então, às vezes, algumas discussões vêm do ambiente para o outro. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não dá para trazer problema de casa para o negócio e do negócio para casa. É difícil, às vezes você tem que dar umas respiradas, né? Mas cuidar para mudar de canal quando está mudando o assunto. Mas quando a gente fala, por exemplo, de dois sócios, precisa ter clareza nos papéis, entendeu? Quem é responsável por o quê, para essas definições acontecerem de uma forma coerente, entendeu? Porque digamos que o teu esposo ele fica mais na parte da operação. Cara, então se ele vai escolher daqui a pouco um ingrediente diferente, quer montar a pizza de um jeito diferente, cara, é ele que domina essa parte. Ah, vocês querem daqui a pouco mudar alguma coisa no atendimento e tal? Aí é você que define, entendeu? Então vocês precisam definir certinho qual que é o papel de cada um ali dentro e definir qual que é o teu quadrado e qual que é o quadrado dele, entendeu? Isso tende a diminuir um pouco os conflitos que podem acontecer aí, tanto ali entre vocês dois, como entre qualquer sociedade que tenha entre pessoas diferentes na pizzaria, tá? O pessoal da Pizzaria Santana está comentando que tem problema com o entregador, certo? Para entregador, vale essa mesma lógica que a gente está falando, entendeu? Define regras, tá? Define regras. E quando a gente define regras, não é só definir as regras, elas precisam ser rigorosamente cumpridas. Entendeu? E o que é ser rigorosamente cumprida? Se o fulano faltou e tomou uma advertência, quando o Zequinha faltar, mesmo que o Zequinha seja teu amigo, tenha 10 anos de pizzaria, ele também vai ter que tomar uma advertência, entendeu? Não pode ser dois pesos e duas medidas. Se as duas pessoas fizeram o mesmo erro, elas descumpriram a mesma regra, as duas pessoas vão ter que ter a mesma consequência, entendeu? Porque senão, você enquanto líder dessa galera vai perder moral com a equipe, entendeu? Vai parecer que você não está sendo justo com eles. E isso é crítico, entendeu? Isso é crítico para a pessoa respeitar vocês e entender o papel de vocês enquanto líder da equipe, entendeu? Então, a regra, quando ela existe, ela precisa ser cumprida de maneira justa e igualitária entre todos que estão na equipe, entendeu? Entre todos que estão na equipe. E outro ponto que é importante é, você, enquanto dono de pizzaria, enquanto pessoa que está tocando o negócio, você precisa ser o exemplo para a galera, entendeu? Se você faz as coisas de um jeito, a equipe tende a ir no mesmo batida de você, eles copiam, entendeu? Então, se você quer que a galera cumpra algumas regras, você tem que ser o primeiro a dar exemplo nisso, entendeu? Se você tem uma regra lá de ser cortês, ser gentil com o cliente, eles não podem te ver no telefone, às vezes, destratando o cliente por algum motivo que daqui a pouco pode até ser, o cliente pode até estar errado naquele caso, mas enfim. Eles não podem te ver fazendo isso porque eles vão pegar, não, se o chefe faz, então tá certo, então é assim que funciona. Eles vão lá e fazem igual, entendeu? Então você tem que dar exemplo para a galera nesse sentido, tá? O líder da pizzaria, em última instância o líder é o dono, precisa dar exemplo para o resto do pessoal. E nesse sentido, vocês têm que tomar muito cuidado porque a galera tá sempre olhando, tá? De novo, aqui no Brasil a gente tem essa relação muito paternalista, né? Funcionário muitas vezes é que nem filho, cara. Ele te olha fazendo, ele vai lá e copia. Eu fui descobrir isso quando eu fui fazer essa relação quando eu tive meu filho, cara. Porque eu já tive funcionários antes e tudo mais. Eu via que tinha algumas coisas assim, mas quando eu vi o meu moleque me copiando, fazendo as coisas, eu falei, puta merda, cara. É igual o funcionário que eu tinha lá na firma. Então, isso faz muito sentido. Tem que estar muito atento, porque vocês a galera vai estar sempre olhando para vocês, o jeito que vocês fazem as coisas,
e vão copiar. Tanto coisa boa, mas principalmente coisa ruim, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado também. Ó, a Rosiane, ele precisa ouvir você falar. Pede para ele assistir a reprise da live depois, Rosiane. Guarda Nogueira, tive pizzaria 20 anos atrás e aprendi na raça a fazer, etc. Foi na falta do pizzaiolo. Volto ao mercado esse ano. Agora me atualizando, pois mudou por demais. O mercado de pizzarias mudou demais, Nogueira. Mudou demais, entendeu? Nesses últimos 3, 4 anos, com a pandemia, com o delivery disparou, a concorrência aumentou pra caramba, né? E nada de errado com isso, as pessoas tiveram que, muitas pessoas acabaram perdendo emprego com a pandemia, tiveram que procurar uma outra fonte de renda e viram no segmento de pizzaria, principalmente no delivery, uma alternativa para começar um negócio, né? Pizzaria não é um negócio que tu precisa de um investimento muito alto para começar uma pizzaria. Pô, tu pode começar com um forno paulistano ali de R$1.500, R$2.000, pode usar a geladeira de casa, o freezer de casa, uma bancada, uma mesa ali, e chama um motoboy, um conhecido e tal, e toca a ficha, entendeu? Então o investimento inicial ele é baixo. Então muita gente entrou no mercado. Só que qual que é o problema? Muita gente entrou no mercado sem informação, sem conhecimento, na aventura, entendeu? E aí a concorrência aumentou e ao mesmo tempo aumentou o custo para produzir. E o que acontece no cenário em que a concorrência aumenta e o custo aumenta? Aumenta a guerra de preço. As pessoas procuram se diferenciar pelo preço, querendo oferecer uma opção mais barata para fazer o cliente pedir deles, e aí o outro vê o preço mais baixo, trabalha com o preço baixo também, e todo mundo morre abraçado. Nesse cenário de alta concorrência e altos custos, vai só sobreviver quem souber fazer uma gestão profissional da pizzaria. Quem conseguir olhar para os custos no detalhe, tiver estratégia na precificação, estratégia no marketing, quem conseguir fazer as coisas de uma maneira consciente, com gestão, aí você consegue sobreviver, porque o cenário hoje ele é bem desafiador, entendeu? Hoje ele é bem desafiador. É muito diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, se tivesse uma pizza boa, ia no boca a boca ali, o negócio funcionava, entendeu? Hoje tá bem diferente. Hoje tá bem diferente. Deixa eu ver, ó, a Laísa comentou, sou uma dessas abrindo a pandemia. É isso aí. Que bom que você está aqui procurando conhecimento, está procurando aprender gestão. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Vamos lá. Então a gente falou sobre a importância de definir as regras. A gente falou também sobre a questão da contratação, né? Cuidar muito bem na hora de contratar. Outro ponto muito importante para você ter uma equipe engajada que pega junto, tá? E também para diminuir esses apuros de daqui a pouco, perdi o meu pizzaiolo que dominava toda a função ali. É você ter os padrões bem definidos, ter os processos bem definidos, entendeu? E quando a gente fala de ter um padrão definido, ter um processo definido, é você ter o passo a passo do jeito certo de se fazer cada uma das coisas. Por exemplo, qual que é o jeito certo de montar uma pizza calabresa, entendeu? Quanto que vai de cada um dos ingredientes, qual que é a ordem de montagem, entendeu? Como é que se faz tudo isso? Entendeu? Qual que é o jeito da sua pizzaria fazer? Qual que é o padrão da sua pizzaria? Entendeu? Definir isso, que é o que a gente chama de ficha técnica operacional, né, é muito importante para definir, para ter o jeito certo da pizzaria. Que aí não vai ser o jeito certo do pizzaiolo A, do pizzaiolo B, do pizzaiolo C. Entendeu? Vai ser o jeito certo da sua pizzaria, é o seu padrão. Então, quando sai um pizzaiolo e entra outro, por exemplo, o produto em si não muda, entendeu? Porque a forma de fazer tá ali, tá padronizada. É assim que se faz. Esse é o padrão. Então, ter esse padrão, ter esses procedimentos definidos, né, padronizados e ter a galera treinada neles, ajuda muito também nesse sentido. Porque aí você consegue fazer com que a galera tenha essa referência, ó, o jeito certo de fazer é esse aqui. E você não fica na mão de uma ou outra pessoa, tá? Pizzaria de Veneza, saber se tem algum curso para atendimento e liderança. A gente tem o Pizzaria Eficiente, tá? A gente deve abrir as inscrições em breve, depois da jornada do Lucre Mais. A gente fala sobre atendimento, fala sobre o papel do líder, tudo dentro do contexto de pizzaria. Acompanhe a gente na jornada que na semana que vem a gente deve falar mais sobre ele depois, lá pela terceira aula da jornada a gente explica um pouquinho sobre. Deixa eu ver aqui, mais que veio de pergunta aqui. Onde é que eu tô? Cadê? Também estou contratando, é bem difícil encontrar pizzaiolo. Então, cara, quando a gente fala de contratação, tá, de mão de obra, eu sempre gosto de privilegiar, eu sempre sugiro a galera privilegiar, primeiro dar oportunidade para quem já é de casa. Se você tem um auxiliar ali na cozinha, que tu vê que está se puxando, que o cara se esforça, ele quer aprender, ele quer tentar fazer mais, ele quer crescer, tu pode procurar dar oportunidade para esse cara e ensinando ele, transformar ele num pizzaiolo, entendeu?
Coloca ele para montar as pizzas, vai colocando ele para fornear para ele ir aprendendo. Usa os dias de demanda mais fraca, segunda, terça, quarta, que a venda é mais baixa, mais tranquila, e vai colocando essas pessoas, faz um rodízio de funções, coloca essas pessoas para treinar e aprender, entendeu? Porque se você vai formando as pessoas dentro da sua equipe, você consegue ensinar elas já do seu jeito certo, já você consegue melhorar esse treinamento e a pessoa já vai ser muito mais aderente ao jeito que a pizzaria funciona, entendeu? E por outro lado, o resto da galera, quando ela vê que a pessoa é promovida ali dentro, ela já enxerga, pô, tem um caminho para crescer aqui dentro, entendeu? O cara não está querendo crescer sozinho, ele dá oportunidade para a gente se desenvolver. E isso é muito bacana, entendeu? Isso é muito bacana. Então, sempre que possível, sempre que você tiver tempo, eu acho muito bacana você treinar essa galera que está mais na base, mais nos cargos iniciais, entendeu? O auxiliar de pizzaiolo, por exemplo, auxiliar de cozinha, ensinando eles as outras atividades para quando surgir a oportunidade de promover. Entendeu? Agora, se você não tem tempo, eu tinha um pizzaiolo, me deixou na mão e não tenho tempo de treinar outras pessoas para elas aprenderem a função e assumirem daqui a pouco a função de pizzaiolo. Cara, aí você vai ter que contratar alguém mais pronto do mercado. Geralmente, quais são os problemas disso? Vai ser mais caro. Geralmente é mais caro, você vai ter que pagar um pouco mais porque a pessoa já está trazendo uma bagagem de conhecimento, né? E dois, às vezes as pessoas elas trazem junto delas alguns vícios, alguns hábitos, alguns jeitos que elas estão muito acostumadas a fazer, que pode ser diferente do seu, entendeu? E aí mudar o hábito, mudar o jeito que a pessoa está acostumada a fazer uma coisa, pode ser um pouco mais difícil. Você pode ter um pouco mais de trabalho com isso, entendeu? Mas, eventualmente, a gente sabe que, cara, às vezes você não tem tempo de treinar uma pessoa, vai ter que contratar alguém mais pronto do mercado. Mas aí, como eu estava falando antes, né, seja bem criterioso na seleção, entendeu? Faz uma entrevista, faz um teste, entendeu? Porque daí você consegue, não é garantir, mas ter mais certeza de que está trazendo uma pessoa que fecha mais com o jeito que você quer tocar a sua pizzaria, entendeu? Isso é bem importante. Ó, o Elias está comentando, sempre trabalhei com essa concepção, formar interno e valorizar. É isso aí, cara, esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente vê que no longo prazo ele é muito mais construtivo, entendeu? Que ele é muito mais construtivo, você consegue desenvolver a galera, você consegue ir formando a equipe e tudo mais. Queria saber, inclusive, de vocês, enquanto eu tomo uma água aqui, quem tem investido em curso, em treinamento para a sua equipe interna aí? Vocês estão conseguindo formar o pessoal de casa? Me conta aqui nos comentários enquanto eu vou tomar um gole d'água aqui. Ó, o Ivan comentou aqui. Sobre mão de obra, põe um anúncio, marca entrevista, mas não aparece, não dá para entender. Ó, quando a gente fala de anunciar uma vaga, a gente tem que sempre pensar em quais canais a gente está anunciando, né? Hoje em dia, canais mais clássicos, mais tradicionais que a gente tem é balcão de empregos, o Cine, classificados em jornais, tá ficando em desuso, tá? Mas pode ser eventualmente uma alternativa. Grupo do Facebook é uma alternativa, só que tem que deixar muito claro o lugar, a localidade da pizzaria e o salário. Grupos de WhatsApp às vezes também funciona, entendeu? E fazer alguns anúncios, tu pode fazer anúncio nos stories mesmo e patrocinar, também é uma alternativa, entendeu? Tem alguns caminhos, tá? Mas se você coloca ali com um salário que esteja ali pelo menos na média de mercado, às vezes um 5% acima e tudo mais, você tende a trazer candidatos, entendeu? Também pode usar agências de empregos, que daí eles fazem todo esse trabalho de divulgação para você, eles vão pegar daqui a pouco um valor, uma comissão, mas tem que testar vários canais, entendeu? Tem que testar vários canais de divulgação e ver qual que consegue te trazer candidatos, tá? E aquele que você vê que consegue te trazer candidatos, você investe um pouco mais nele. Mas tem que ir sempre pensando nisso, quais canais você está usando e tentar diversificar, testar outros canais para divulgar essas vagas. Tá? Deixa eu ver. O pessoal comentando aqui que eu até pensei em ver curso para o meu pizzaiolo, mas sempre coloca algum impedimento, ele é muito bom, mas como foi falado, muito cuidadoso. Trabalha na função há 15 anos, olha só. Bacana, bacana. Às vezes, hoje em dia tem várias opções online, né? Eu sempre falo do curso do Patrick Catapano, que ele é muito bom, cara. O Profissão Pizzaiolo, ele ensina um monte de coisa lá, né? Mas, claro, a pessoa tem que ter abertura para fazer também, né?
Como valorizar os funcionários somente com salário, visto que já está no cargo de pizzaiolo? Então, você pode valorizar ele de várias formas, tá? De várias formas. Depende, claro, do tamanho da sua equipe, mas uma coisa que funciona muito bem, tá? Até fazendo um gancho com a live de segunda-feira, que a gente falou sobre o preço da mussarela e tudo mais, uma coisa que funciona muito bem é você começar a tabelar os desperdícios, entendeu? Tabelar os desperdícios que acontecem na cozinha. Estou falando agora de função ali interna da cozinha, tá? Tabelar quanto que está sendo desperdiçado durante um período. E aí você analisar, desperdiçamos aqui R$ 2.000 esse mês com ingredientes, pizza que rasgou, enfim. Tá? R$ 2.000. E aí você pode estabelecer uma meta. Cara, o que a gente poderia fazer para transformar esses 2.000 em 1.000? Né? Vamos tentar reduzir por 50%. E aí você define uma meta. Cara, chegamos nessa meta, aí você oferece alguma coisa. Não precisa ser financeiramente. Pode ser daqui a pouco um jantar para o cara ir com a família dele, com a esposa, entendeu? Você tem que pensar em outras coisas que, inclusive, tendem a dar uma lembrança mais positiva, uma coisa que a pessoa vai guardar na memória por mais tempo. Se juntar a família, então, cara, bota o cara lá em cima, tipo, ó, eu ajudei a pizzaria a economizar R$ 1.000, ó, que bacana, sabe? E aí ganha um jantar com a família, ganha, às vezes pode ser até um rodízio, depende muito mas pensar em algumas alternativas, sabe? É muito legal, é muito legal. Nessas horas fazer algumas parcerias com outros comerciantes também é bacana, sabe? Pode fazer uma parceria às vezes para Dia das Mães, alguma coisa assim, aí o cara ganha uma coisa, uma floricultura para levar para a esposa dele, para fazer uma média. Enfim, tem que pensar em outras coisas, sabe? Mas você pode atrelar isso a algumas metas da pizzaria. Aí você faz o cara te ajudar e você também reconhece de uma forma diferente, que vai além da grana. Se você conseguir fazer uma coisa que junta a família dele, cara, é muito bacana, porque daí isso vira papo de domingo e tal, de família, o cara lembra que a pizzaria valoriza ele e tal, isso funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Deixa eu ver o que mais veio de pergunta aqui. Pizzaria aqui é pequena, estamos com 2 funcionários montando, certo? Cara, começa pequeno, entendeu? Começa pequeno, começa fazendo o simples, entendeu? É aquela coisa, o simples bem feito tende a funcionar muito bem. O problema é que tem muita gente que não quer fazer o simples, né? Faz o simples bem feitinho, daqui a pouco faz alguma coisa mais simples só para essa tua equipe menor, não tem nada de errado com isso. Mas o importante é fazer, é testar, promover algumas ações para a galera enxergar por que é bacana trabalhar ali, por que você é um chefe legal, que você se preocupa com eles, você valoriza eles. Tá? Sempre lembrando que, além disso, precisa ter as regras definidas e a galera precisa cumprir as regras, senão é muito fácil o negócio virar bagunça. Tá? Deixa eu só ver o que mais tem aqui. Muitos problemas só aparecem depois de contratar um novo colaborador, seja no atendimento, auxiliar ou pizzaiolo. Boa pergunta, boa pergunta. Quando a gente fala, beleza, falamos já sobre ter as regras, falamos já sobre você ser um líder que dá exemplo para a galera, que exige o cumprimento das regras, falamos sobre o processo de contratação. É muito importante quando você contrata uma pessoa, principalmente nos 3 primeiros meses, você acompanhar de perto, entendeu? Se a sua pizzaria é pequena, você mesmo tem que tentar organizar para acompanhar. Se a pizzaria já está maior, já tem uma equipe maior, sei lá, 8, 10, 12, 30, 40 pessoas, aí eu sugiro você definir um padrinho, alguém que é referência da equipe, alguém que é exemplo, que é modelo na aplicação das coisas, para daí essa pessoa treinar e acompanhar bem esse funcionário novato. Mas fazer um acompanhamento de perto dessa galera que você está contratando, dessa galera que está nova na pizzaria, é muito importante, porque geralmente nos 3 primeiros meses você já consegue ter um termômetro aí de como é que a pessoa é, do comprometimento dela, do jeitão que ela faz as coisas, entendeu? Você consegue conhecer mais o perfil, né? Por melhor que seja o processo de contratação, a entrevista, o teste e tudo mais, depois que a pessoa está no dia a dia, você consegue conhecer ela melhor e consegue avaliar melhor tudo isso, tá? Então, nesses primeiros 3 meses, é fundamental você fazer um acompanhamento mais próximo. Chamar essa pessoa para conversar pelo menos uma vez a cada 15 dias, entendeu? Para entender como é que ela está se sentindo, o que ela está vendo de bom na pizzaria, o que ela vê que daqui a pouco poderia melhorar, entendeu? Ter esse contato muito próximo ajuda bastante para quando você fez aquele esforço todo para contratar a pessoa, ver se isso vai se refletir num perfil bacana, alguém que vai realmente agregar, ou não. Por quê? Dentro desses 3 meses, que é o período também do contrato de experiência, se daqui a pouco você tiver que desligar, é muito mais barato do que depois, entendeu? Depois que passar o contrato de experiência, é mais caro. Então, aproveitar esses 3 meses, fazer esse acompanhamento de perto, entendeu? Ajuda você fazer com que esse funcionário que entrou realmente pegue junto, realmente
pegue o jeitão da pizzaria e trabalhe de uma forma mais produtiva mesmo aí dentro, tá? O Patrick Atapano, depois aqui da live, eu posto nos stories o link do curso dele lá, tá? É um curso com comunidade, é muito bacana, cara. Ele é focado no produto, né? Ele é focado no produto, então ele ensina muito sobre a pizza, como é que você faz uma pizza diferente, uma pizza autoral. Tem várias receitas de pizza, de massa, de molho, enfim, muito bacana. Deixa eu ver, o que mais que veio aqui de pergunta? Dificuldade é agilidade dos pizzaiolos. Prazo máximo para montar cada pizza. Boa. Você tem que analisar, quando a gente fala de tempo para fazer a montagem da pizza, tem algumas variáveis muito importantes, tá? Primeira variável. Quantas opções você tem no cardápio? Um cardápio com muitas opções tende a ser um pouco mais confuso, às vezes a pessoa vai ter que ir lá olhar no cardápio o que tem e o que não tem na pizza. Tá? Se o cardápio for mais enxuto, é mais rápido, a pessoa grava e pega o jeito mais rápido. Outro ponto, cada sabor de pizza, quantos ingredientes vai? Entendeu? Qual que é a complexidade disso? Entendeu? Se você tem vários ingredientes diferentes, o cara vai ter que pegar em vários condimentadores, demora um pouquinho mais a montagem. Outra variável que também pode pegar é quantos sabores diferentes o cliente pode colocar em uma pizza só. Entendeu? Se o cara pode colocar até 4 sabores na pizza, a tendência é ter mais clientes colocando 4 sabores e isso demanda mais trabalho, mais tempo para o pizzaiolo montar, entendeu? É muito mais rápido o cara montar uma pizza de um sabor só do que fazer uma pizza com 4 sabores diferentes, entendeu? Então tem que levar, são várias variáveis que você vai ter que levar em consideração aí quando a gente fala de tempo. Então o que eu sugiro, tá? O que eu sugiro? É você botar, não sei se você já tem câmera na cozinha, se não tem, cara, deixa filmando um sábado à noite ali, a galera trabalhando no pico, e ver mais ou menos qual que é a média, entendeu? De cada um das pessoas que estão montando, observa como é que é a média, observa o que aquele que faz mais rápido, o que ele faz de diferente, entendeu? Para daí você treinar o resto da galera naquele jeito, naquela pegada, para o negócio funcionar melhor, entendeu? É o que eu sugiro você fazer. Porque colocar uma meta, você também pode colocar uma meta, mas aí tem que ser uma meta condizente com essas variáveis que eu falei aí, entendeu? Se tem toda essa customização que a gente fala, a meta vai ter que ser um pouco maior. Daqui a pouco o cara vai ter uma meta, sei lá, de uns 5 minutos por pizza. Se for menos, pode ser uns 2 minutos, entendeu? Então varia bastante conforme isso daí. Beleza. Ó, o pessoal está comentando aqui, o treino em auxiliar está dando super certo. É isso aí, cara. Treinar a equipe é fundamental, entendeu? Se você não treina a equipe, não dá para querer que eles mesmos por conta aprendam observando, tentando. Não é todo mundo que tem essa iniciativa, entendeu? Essa iniciativa de ir atrás, de aprender e tudo mais, entendeu? Ó, o Ferpinha comentou, na minha pizzaria o tempo é 1 minuto por pizza. Pô, show de bola, cara. A galera aí é bem ágil. Muito bom, muito bom. Tenho bastante trabalho com motoboy, por motivos de diário. Deixa eu só olhar aqui. Por motivos de diário e taxas. Qual diário que a galera está pagando aí? Boa pergunta para eu fazer para o grupo mesmo, tá? Inclusive, falando em grupo, a gente criou a comunidade da Jornada do Lucrimais, tá? A gente disparou nos grupos de WhatsApp lá. Vocês conseguem ter um espaço lá para interação bem legal. É uma comunidade exclusiva da jornada dentro do Facebook. E aí lá o espaço é aberto para interação, tá? Nos grupos de Facebook eles são só para a gente direcionar os avisos, que são muito importantes para a galera conseguir acompanhar o conteúdo da jornada, mas se a gente coloca lá aberto os grupos de Facebook, dá muita mensagem e tal, vem aqueles bom dia, aquela coisa. Então a gente deixou os grupos só para os administradores, tá? Até porque ali tem o telefone das pessoas e tal, então a gente prefere deixar só para os administradores. Já a comunidade não, ela é aberta, o espaço aberto para vocês trocarem uma ideia e tal. A galera comentou na live de segunda-feira e tal, então a gente criou a comunidade aí para vocês interagirem, tá? Vamos lá. Quanto a dor de cabeça com motoboy, cara. Ó, o pessoal tá comentando, ó, 40 fixo e 3 por entrega. Você tem que analisar aí na sua cidade, entendeu? Você tem que analisar aí na sua cidade. Por quê? Por quê? Isso varia demais. Tem cidades que o cara paga uma diária de R$30 e mais um valor ali de entrega. Tem cidades que o cara tem que pagar 80, entendeu? Varia demais porque em alguns lugares tem mais disponibilidade de motoboys, em outros lugares tem menos, entendeu? Então você vai ter que analisar aí na sua cidade como é que a galera tá pagando. Você paga um pouquinho a mais, 10% que seja acima, entendeu? Mas paga um pouquinho a mais para ter porque o motoboy ele gira muito mais do que um funcionário interno, por exemplo. Então ele acaba tendo que ir bastante por esse lado financeiro, tá? Vamos lá, uma saída para a contratação de entregadores é eles se organizarem para montar uma cooperativa. Cooperativa de motoboy é um negócio que é bem interessante, principalmente para quem está começando, tá?
principalmente para quem está começando e ainda não está com grana para ter um motoboy fixo, ou mais do que um motoboy fixo, é interessante trabalhar com cooperativa de motoboy, entendeu? É interessante porque o motoboy de cooperativa, geralmente o custo da entrega dele é um pouquinho maior, mas ele não tem o custo fixo. Então acaba sendo interessante. Outra alternativa que o Pepe Pizza Express comentou ali, entrega fácil do iFood, tem dado certo. O iFood ele está com essa opção aí para você chamar o motoboy quando você quiser, entendeu? Então é uma alternativa, eles inclusive estão subsidiando em algumas cidades, porque eles estão entrando agora com isso. Então você consegue chamar conforme você quiser, entendeu? Eu quero chamar para um pedido específico, coloca lá o endereço e tal, ele vai te dar um valor de entrega. Como está subsidiado em algumas cidades, acaba sendo interessante, entendeu? Então é uma alternativa, que é diferente de estar no plano da logística do iFood, que daí aí eu não recomendo, porque daí é furada, Além de a taxa ser alta, você fica refém do iFood para definir seu raio de entrega, sua taxa, aí eu já não acho legal. Ó, o pessoal da Margarida está comentando, cooperativa acaba com as dores de cabeça, apesar de ser mais caro, já fiquei na mão muitas vezes contratando direto. Realmente, você está, de certa forma, usando um serviço de uma empresa para fazer isso para ti, entendeu? A diferença é que a galera da cooperativa vai ter que achar alguém ali para fazer, entendeu? É uma alternativa bem interessante, tá? Inclusive, se você tem motoboys próprios, você pode usar motoboy de cooperativa para dias que você tem uma demanda maior, entendeu? Final de semana, complementa, né? Você tem ali 3, 4, 5 motoboys próprios e precisa no final de semana ter 8, chama alguns de cooperativa para o final de semana. É uma alternativa que também funciona bastante. Você consegue equilibrar o custo fixo, entendeu? Agora, está precisando chamar de motoboy de cooperativa com muita frequência, aí você aumenta a quantidade de motoboys fixos que você tem, entendeu? Você vai equilibrando, né? Sempre analisar o custo que você tem com isso, tá? Vamos lá, o que mais que a gente tem para falar hoje aqui sobre mão de obra? Deixa eu só voltar para o meu roteiro aqui, para as minhas anotações. Falamos sobre definição de regras, falamos sobre você ter o teu papel de líder, ser o exemplo para a galera, falamos sobre cuidar na hora de contratar, falamos sobre acompanhar o funcionário, né? Outro ponto muito importante quando a gente fala do papel do líder da pizzaria, que em última instância o dono da pizzaria, ele é o líder da galera, ele precisa ter muito cuidado para tratar a gente como gente. E quando a gente fala de motoboy, cara, o motoboy ele preza muito por isso, entendeu? Se você não tiver um lugar bacana ali, no sentido de ter um espaço coberto, entendeu? Com Wi-Fi para o cara poder dar uma olhadinha no celular, essas coisas, a chance dos motoboys começarem já não querer ir ali ou querer cobrar muito mais caro é maior, entendeu? Então é importante você tratar a gente como gente, entendeu? Você oferecer um espaço legal para eles, né? Ter pelo menos o mínimo de conforto para os caras trabalharem ali. Ó, o pessoal está comentando aqui, ó. Ao iniciar, ofereça a janta deles. Muitas das vezes eles querem dinheiro sim, mas querem ser bem tratados. Exatamente. A galera precisa se sentir bem tratada, se sentir respeitada, entendeu? Teve uma pesquisa, cara, eu não lembro qual foi a fonte, mas eu vi uma pesquisa faz acho que um mês ou dois, falava que 80% das pessoas que eles entrevistaram nessa pesquisa topava receber trocar de emprego para um lugar que pagasse 10% menos, mas que eles fossem melhor tratados, com mais respeito, entendeu? Então, tratar a gente como gente, entendeu? Sabe, ter jeito mesmo, não sair só na porrada, entendeu? Só apontando o dedo. Cara, isso faz muita diferença. Entendeu? Então, tratar bem as pessoas é fundamental, ajuda muito para a galera engajar, pegar junto e ter mais respeito, e junto com o respeito vem o comprometimento também. Tá? Ó, a Cité está comentando que sempre ofereceu janta no início da noite, né? Muito bom, o Ricardo também está sempre oferecendo. Cara, eu acho que é bacana, entendeu? É bacana. Ó. O pessoal está perguntando aqui, quando o dono é um casal, dá para falar um pouco sobre a forma de liderar? Cara, entra naquilo que eu estava comentando antes, definam os papéis de vocês. Quem é responsável por o quê? Qual que é o quadrado de cada um, entendeu? Onde que cada um vai comandar, e aí vocês conseguem conversar melhor e se acertar melhor. O problema é quando não define isso. E aí todo mundo quer dar palpite em tudo, aí a chance de dar mais problema é maior, entendeu? Definam os papéis de vocês que isso vai ajudar bastante, tá? Beleza. O que mais que tem aqui? Wi-Fi, cadeira, refrigerante, equipamento de qualidade. É isso aí, cara. Dá condição, entendeu? O líder ele precisa dar condição de trabalho, e aí depois você pode exigir também que a galera faça o trabalho bem feito. Mas o primeiro passo é dar condição, entendeu? Porque essa é a primeira coisa que o cara vai te falar. Mas como é que eu vou achar o endereço do cara se não tem nem Wi-Fi para eu olhar aqui no Maps?
no Waze, entendeu? Então é muito importante, dar condição ajuda bastante. Ó, o pessoal está comentando aqui, quando o lugar é bom, a propaganda é feita pelos próprios motoboys. Eles não querem sair, querem ficar. E quem quer entrar fica esperando. É verdade, cara. Isso é uma verdade, mas a gente enxerga muito isso no mercado, entendeu? A galera, o salário ele é importante, mas se você não trata as pessoas como gente, elas não ficam. Elas não ficam. No médio e longo prazo, quando o cara achar um lugar que ele consegue pagar as continhas dele e tal, e ele se sente mais respeitado, ele se sente melhor, ele vai sair e vai para esse outro lugar. Então, isso é um ponto muito importante também, tá? Beleza, gente boa. Essa live aqui, eu vou encerrar ela por agora, tá? Ela vai ficar salva. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou abrir a caixinha de perguntas de novo. Vocês podem perguntar ali na caixinha. Lembrando que essa live de hoje é só uma amostra de tudo que a gente está preparando para a jornada Lucre Mais com sua pizzaria, que vai acontecer na semana que vem. Começa na segunda-feira, 2 da tarde. Se você assistiu essa live aqui e ainda não está inscrito na jornada, clica aqui no link da minha bio, te inscreve. A gente está preparando um conteúdo muito bacana sobre gestão de pizzarias, porque o cenário atual ele é muito desafiador. Se o cara não fizer uma gestão profissional da pizzaria dele, a chance dele tomar um pau e acabar fechando as portas nesse mercado é muito grande, tá? Então a gente está compartilhando um pouco do nosso trabalho aqui. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando também que a comunidade da Jornada do Lucre Mais está aberta, o link está lá nos grupos de WhatsApp. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar na caixinha de perguntas. Amanhã a gente tem uma live que a gente vai falar sobre fidelização de clientes, algumas técnicas para você fidelizar clientes, fazer com que eles voltem, que eles peçam de novo na sua pizzaria. Né? Amanhã, 2 da tarde, aqui no Instagram também. Beleza, gente boa? Obrigado aí, valeu, um abraço, até mais.